Tem uma pergunta que eu quero tentar responder. Quem a gente vira quando recomeça a vida longe de casa? Eu sou a Bianca Mosquera e esse é o Quem a gente vira, onde eu converso com brasileiros que se reinventaram vivendo fora para entender o que muda na gente quando muda tudo ao redor. Vem comigo. Hoje, José Maria Baster, brasileiro que saiu do país seguindo a carreira da esposa, a Silvia, executiva de uma multinacional, uma rota que passou por Hong Kong, Vietnã, Estados Unidos e México. No caminho, ele se reinventou 2 vezes, virou coach de triatlon e depois psicanalista. Hoje ele vive na África do Sul. A história dele é sobre a pergunta que dá nome a esse programa e sobre o que acontece com a nossa identidade quando o trabalho deixa de ser âncora. Oi, José, obrigada por estar aqui, estou muito feliz que você aceitou o Obrigado meu você, convite. Bianca, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E aí, vamos começar pelo agora. Quem é José hoje? José, é interessante essa pergunta. É uma pessoa, é um aprendiz, né? Eu acho que eu estou me tornando, né? Dia após dia a gente vai aprendendo com a vida e vai se tornando. Marido, pai, um pouquinho de tarefas de mãe, atleta, treinador, psicanalista. Então, tudo isso eu acho que foi somando e me trouxe até aqui. Só que amanhã, com certeza, eu vou aprender algo novo. Então, ser em evolução. Que legal. E eu adorei nossa prévia, José. Adoro saber mais da história dos outros, mas principalmente a sua, que tem tanta reinvenção, tem tudo a ver com o programa. E eu queria voltar para o início agora. Você tinha uma vida montada no Brasil. Como é que foi a decisão de sair pela carreira da Silvia e não pela sua? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, já tinha 9 anos na empresa, satisfeito com minha posição, morava em São Paulo, então eu tinha uma vida normal de um brasileiro morando numa cidade grande. Fazia o meu esporte, tinha a Silvia, minha namorada na época, e ela veio com a notícia de uma possível saída do Brasil. E eu achei interessante, até porque anos antes eu estou no mercado financeiro e era um banco e ele tinha uma posição nos Estados Unidos. E me interessou por que não, né? Ir para fora, ver. Só que na época eu acho que eu ainda não tinha experiência suficiente e não daria certo essa minha saída. Voltei, continuei trabalhando no Brasil, mudei de empresa, fui para a área de tecnologia. E então, assim, sempre tive aí uma vontade de sair, ou despertou uma vontade de sair. Quando Silvia trouxe a possibilidade, não era, né, daqui para ali, né? A gente estava falando de fazer uma primeira mudança para Hong Kong, quer dizer, Ásia, uma cultura totalmente diferente, né? Então, É. do outro lado do mundo, literalmente. E a gente sentou, conversou bastante, entendeu os pontos positivos, os pontos negativos. Ela trabalhando numa multinacional, eu entendi que ela tinha uma oportunidade de carreira melhor do que a minha, né? Porque eu trabalhava numa empresa que era nacional. Então, assim, eu poderia crescer ali, mas nunca iria ter uma experiência internacional. E então decidimos que mudaríamos, né? Uma coisa que eu acho que foi muito importante, a Silvia sempre me tranquilizou com relação a parar de trabalhar, porque a gente estava mudando em Uhum. função da carreira dela. Então, eu ia abrir mão de toda a minha parte de trabalho e acompanhar a minha esposa, né? Uhum. Então, assim, até hoje, a gente conversa muito da nossa vida fora e a gente decide tudo em conjunto, como foi dessa primeira vez. Eu falo bastante com pessoas que fazem essa mudança, né, José? Principalmente Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos. Mas Brasil-Ásia é de fato uma grande mudança, né? Cultural e de costume, enfim, muda muita coisa.
Mas eu queria trazer o ângulo do que passa e o que passou por dentro de você. Porque eu vejo muitos casais hoje, quando eu converso com os meus mentorados sobre transição de carreira ou mudança de país, eu falo que o ideal, quando você faz uma mudança de país, é pelo trabalho, né? Porque você mantém uma identidade e você tem um time todo te suportando na mudança, com uma parte de procurar apartamento, de visto, de, enfim, de todo o trâmite mais burocrático. Então, essa mudança pelo trabalho ela é muito positiva. Só que normalmente ela acontece em um dos lados, né? Ou é o marido ou a esposa. E o outro que acompanha passa por tudo isso de uma maneira muito diferente de quem não está fazendo pela carreira, né? Então, eu queria que você me falasse o que passa por dentro, e ainda como um homem brasileiro nesse É, papel. ah, bem, é interessante você colocou, Bianca, porque, assim, foram duas situações completamente diferentes. É, primeiro, a mudança e segundo, esse papel, né? Quer dizer, quem estava mudando como executiva era a Silvia e não o José Maria. No começo, tudo é novo, né? Tudo é festa, tudo vai ser legal, tudo. E você só, novamente, sem uma preparação, esbarra nas dificuldades quando você chega no seu destino, né? Até chegar Uhum. lá, tudo é beleza, principalmente como você colocou. Só que quando você chega lá, aí as coisas começam a acontecer. Ninguém vai no supermercado para você, ninguém vai na farmácia para você, né? Então, você tem que começar a procurar tudo isso, saber onde ir. E aí entra também a barreira da língua, né? Que eu cheguei lá em Hong Kong e eu Uhum. brinco falando que o meu inglês presente, passado e futuro era o mesmo. Então, assim, não tinha difícil. Difícil. Mas tá bom, eu acho que é um pouco do brasileiro, né? A gente vai meio que na raça ali, vai dar certo, dá um jeitinho aqui, no Uhum. final as coisas vão se acomodando e dá tudo bem. Essa parte de mudança, para ela, mudou o endereço, né? Ela começou, chegamos lá, 2 dias depois ela já foi para o escritório e o José Maria ficou sozinho em casa. E agora o que eu faço, né? Então, não, Com em as Hong Kong crianças. nós não tínhamos, não, não. Ah, não tinha as Era crianças só eu e ainda. ela. Hum. Meu filho nasceu lá em Hong Kong. Porque aí com as crianças a mudança de país ainda a complexidade Aí dobra, né? vai entrando a questão de idade, né? Quando você muda, qual a idade que eles têm, enfim. E, e É. aí, assim, em Hong Kong, eu, onde eu me deparei com a situação que eu era o marido acompanhando a esposa, né? Foi quando eu comecei a fazer cursos de inglês. Então eu estudava de manhã e à tarde em escolas diferentes. Eu tinha aulas de inglês e eu chegava na aula, eu era o único homem lá. O resto tudo eram as mulheres. A Hum. maioria, as As esposas esposas acompanhando. acompanhando. A maioria asiáticas, né? E eu chegava e todo mundo olhava, né? Eu não era, não fazia parte daquele mundo asiático e era um homem. E nunca senti nenhum preconceito por parte delas, assim, exceto aquele olhar de, ó, tem um homem na nossa sala. E o esporte? Eu queria entrar agora nesse lugar. Que em algum momento dessa rota, o esporte deixou de ser uma coisa que você gostava e virou um projeto, né? Com seus objetivos, com a formação de coach. Como é que isso aconteceu e o que o triatlon te devolveu Então, o naquela fase? esporte, essa mudança, na verdade, aconteceu durante a pandemia. Foi uma oportunidade que eu tive. Ah, foi um amigo meu que nós treinávamos juntos e ele levantou essa oportunidade. Ele falou: Olha, tem alguns cursos de certificação na área de triatlon. Pô, acho que a gente podia fazer e tal, etc. E foi me chamando a atenção, eu dei uma fuçada e achei que seria legal. Eu fui, meti a cabeça, entrei com tudo, aprendi e foi muito legal, porque aí realmente você aprende o outro lado, né? Você aprende
O que você está fazendo? O que eu estava fazendo? Tudo aquilo lá de anos que eu vinha correndo, pedalando, VO2 e frequência daqui, frequência dali. Então, assim, eu aprendi, né? O esporte sempre teve presente na minha vida, desde pequenininho. Se quem for lá na minha conta do Instagram, da assessoria, vai ver, uma das primeiras fotos sou eu pequenininho no pódio da natação, e não deixei de ser atleta, sempre acompanhei os meus atletas, e aí no México, que foi onde a gente estava durante a pandemia, o grupo de amigos falou: ah, ok, agora que você é treinador, você treina a gente. Aí começou a equipe e eu cheguei a ter 20, Que legal. 20 atletas lá no México, era uma equipe muito legal. E daí eu continuei com assessoria. E imagino também que seja uma forma de você construir Exato. comunidade, né, José? Nesses diferentes países que você já morou e No ainda vai morar, esporte, eu né? acho que tem muito disso, né? Ele cria comunidades, né? Ou a comunidade está ali e você facilmente adentra. Que legal. E aí veio a psicanálise. Treinando atletas, você percebeu uma coisa que muita gente do esporte ignora: o emocional decide a performance. Foi aí que veio a psicanálise? Me conta como é que foi essa virada. A psicanálise, sim, surgiu, na minha vida, surgiu dentro do esporte. E o primeiro momento é exatamente esse que você colocou, né? É assim, por que que, por que que eu não performo? Ou por que que o meu atleta não está treinando ou deixou de treinar? Então eu quis entender um pouco o que passa na cabeça daquele atleta para saber como que eu conseguiria trabalhar ele para ele permanecer na atividade física, né? E então assim, uma parte foi essa, entender um pouco o pensamento do atleta nessa parte de performance. E a outra que eu entendi que o expatriado, o imigrante, o brasileiro fora do país, ele estava precisando de uma ajuda, né? De alguém para conversar, de alguém para sanar ali talvez um problema que ele estava tendo, ou uma dificuldade que ele estivesse passando. E então eu achei interessante essa amostra que eu tive para então me jogar dentro da psicanálise e aprender um pouco do assunto e não simplesmente usar a minha vida ou o meu conhecimento, minha bagagem de vida para dar orientação. O que serve para mim não serve para outra pessoa e não vai servir. Uhum. Eu entendi que eu tinha que estudar psicanálise para ajudar as pessoas da forma correta e não com, com as minhas experiências de vida. Muito legal. O psicanalista que suporta, ajuda e não É. necessariamente aconselha, né? Que era o lugar que você tinha antes. José, e como psicanalista, e alguém que já viveu isso, eu queria que a gente falasse sobre o que o deslocamento faz com a nossa identidade. E por que mudar de país mexe tanto com o que a gente acha que a gente é. Eu acho que a identidade ela não muda, tá? Ela, ela pode ficar um pouco obscura ou deixada de lado. No meu caso, eu acho que eu agreguei muito, né, na função não de acompanhante, mas de mãe, porque eu tive que assumir esse lado mãe, enquanto minha esposa estava ali no horário de trabalho dela, né. Eu aprendi muito. Eu costumo brincar com as mulheres falando assim: "Ó, tirando a parte de engravidar e, né, ter ali a criança, que eu não sei como é, o resto tudo eu tenho uma grande ideia do que uma mulher passa".
eu vivi e vivo até hoje, né? Quer dizer, continuo sendo pai e mãe e cuidando dos meus filhos. Fácil porque agora eles já estão mais velhos, mas eu nunca perdi a minha identidade, né? Eu sempre tive lá. Eu acho que em determinados momentos fica um pouco de lado, porque precisa ficar de lado ou porque a situação exige que fique de lado, né? Mas eu acho que perder não perde, não. Vai Foi aumentando aumentando a a bagagem. bagagem, então. E hoje eu vou te falar que toda a bagagem que eu trouxe até aqui e me ajudou em várias outras situações, né? Passei por alguns, não diria perrengues. No México eu passei por uma situação desagradável, onde uma mãe veio meio que falar assim, você não pode estar aqui. Era um banheiro de crianças até 7 anos de idade. Eu tinha a minha filha com 4 anos de idade. Ela entrou no banheiro de menina, de 7 anos de idade. Naturalmente, eu fiquei do lado de fora. Falei, filha, se você precisar de alguma coisa, chama o papai. E ela me chamou. Quando ela me chamou, eu tive Uhum, que entrar no banheiro, né? Eu estava uhum. respeitando aquele espaço feminino infantil. Só que eu era o único adulto ali que podia dar assistência à minha filha. E aí, uma mãe que estava lá dentro começou a gritar comigo que eu não podia estar ali, né? Então, assim, foi uma agressão para mim que eu falei, tá, entendeu? É. Então, assim como passei em outra situação num voo indo para os Estados Unidos com meu filho, que a aeromoça veio e, é seu filho? É. A Silvia estava trabalhando, eu estava sozinho com meu filho. Ué, mas e a mãe? Ué, a mãe? Sou eu que estou cuidando dele. Então, né, assim, são situações, Tem, né? né, Tem tem, um problema que estrutural, vem né? de uma mulher, né? Então, assim, é interessante Uhum, ver também que existe o machismo, mas também existe dentro, uhum. né, do meio feminino aquela mulher que, pô, não aceita ou acha estranho um homem estar cuidando de uma criança, né? Falta de espaço para o pai. E José, eu queria falar sobre agora um conselho prático para quem está vivendo isso agora, acompanhando um parceiro lá fora, sem a própria carreira como âncora. O que você acha que ajuda de verdade a reconstruir propósito? É, primeiro, né? Eu acho que quem está no caminho, seja, ok, estou saindo e vou para o país tal. Então, assim, ainda não saiu. Eu acredito que buscar ajuda para si mesmo é muito importante. Como que eu vou viver lá? Eu saí do Brasil há mais de 20 anos. Não existia Instagram, não existia rede social, né? Então, eu acho que as informações que existem hoje em dia, elas ajudam muito quem vai fazer essa transição. Conhecer o outro lado está muito mais fácil hoje em dia. Se você acabou deixando a sua carreira ou você está indo como acompanhante, você vai ter que ter um propósito do outro lado. Você vai ter que buscar alguma coisa, né? E eu acho que, ou pelo menos na minha situação, a união do casal foi muito importante, né? Então a Silvia me ajudou muito a buscar o meu propósito do outro lado, ou pelo menos a dar os primeiros passos. Então quando eu cheguei lá, o meu inglês era macarrônico, né? E ela falou assim, ok, por que você não pega e vai fazer uma certificação, o TOEFL ou o IELTS, estuda para isso. Esse vai ser o seu propósito. Eu falei, legal, não tinha pensado nisso. Fui, foquei. Por isso que eu falei que eu estudava de manhã e à tarde, porque eu tinha o meu propósito. Terminei,
super bem e tal. Qual era o meu próximo propósito? Então, assim, eu fiz vários cursos. Eu fui estudar mandarim, eu estava em Hong Kong, eu fui estudar mandarim. É uma língua dificílima, mas vamos lá, vamos ocupar a mente, né? Vamos sair de casa e crescer. Então, eu acho que assim, tem que ter um propósito. No México, como você colocou, o meu propósito foi me tornar coach, treinador. Fui lá, estudei 3 anos, me tornei. Depois, uma oportunidade, me tornei psicanalista. E, Bianca, na verdade, eu já escutei de tudo. Eu já escutei pessoas que viveram 10 anos num país e não falavam a língua local, né? Então, assim, não tinha, para mim, não tinha propósito, Uhum. né? Então, eu acho que o primeiro ponto, pelo menos tentar falar a língua local. E o estrangeiro, eu acho que quando você está num país que não é o seu e você aprendeu o básico, você tenta se comunicar, a pessoa te recebe melhor, né? Sair um pouco dessa, eu estou acompanhando o meu marido ou eu estou acompanhando a minha esposa. Não. Você está acompanhando, você vai, é uma família, vocês têm filhos, não têm filhos, mas tem que ter um propósito do outro lado. Seja o propósito cuidar dos filhos, cuidar da casa, mas assim, tem que ter, tem que ter o foco, vou cuidar de mim. Não tem, todo dia eu faço exercício. É, isso faz parte da minha vida. Isso é o meu propósito para quando eu tiver 80, 90 anos, estar saudável. Então, é um propósito a longo prazo. Te escutando, me parece que tem um músculo, né, de recomeçar e se reinventar. E você, com tantas mudanças que aconteceram na sua vida, esse músculo está bem Isso, desenvolvido. Que é, de fato, você conseguir começar do zero, coisas novas, em lugares isso é diferentes. interessante, porque até revendo, né, os podcasts anteriores, eu mudei daqui para a Europa, eu mudei daqui para a América, eu mudei daqui para a Ásia. E ali se estabeleceu, né? Quer dizer, eu mudei para Paris e fiquei em Paris. Eu mudei para Madrid e fiquei em Madrid. E no meu caso, não, né? Quer dizer, a minha esposa ela tem uma vida de expatriada global, ou seja, ela pode ir para qualquer parte do mundo, como foi bem colocado por você na abertura, quer dizer, fomos para Hong Kong, de Hong Kong para o Vietnã, do Vietnã para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o México e agora estamos na África do Sul. Próxima parada? Não sei, mas vai existir. Eu sei que vai existir, entendeu? Então, Uhum. assim, é a cada X anos, seja 3, 4, 5 anos, se reinventar, né? O que eu vou fazer? E é um reinventar em uma nova situação, porque daqui a 3 anos, Uhum. seus filhos estão 3 anos mais velhos, né? E aí eles começam a ter amigos na escola. Quando eles são pequenininhos, 2, 3, 4 anos, tudo bem, fica mais fácil. Mas daí 6, 7, que eles já começam a entender que eles são, né, gente, que eles têm amigos. Vocês tirar eles da escola, de um país, de uma língua e botar em outro país, numa outra língua, com pessoas completamente diferentes, começa a estressar. Não só você, a criança também, né? Então, assim, Uhum. tudo bem, no futuro eles vão ver que todo, todo esse caminho, espero eu, seja benéfico para a vida profissional, para a vida pessoal deles. Eles são o que a gente fala, cidadãos do mundo, né? Eles falam 4 línguas fácil. E nem foram para a escola para isso. Quer dizer, foram para a escola, mas não escolas de língua para aprender essas línguas. Como você colocou, é um propósito a cada mudança. O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora? Né? E uma coisa que é difícil na minha posição, eu não consigo trabalhar, arrumar um emprego. Por quê? Quando eu vou procurar um emprego, tá bom, o que que a sua esposa faz? Ela é expatriada de uma multinacional. Então eles já sabem que daqui a 3, 4 anos eu vou sair. Quem vai me dar emprego, né? Em Hong Kong, quando eu mudei para Hong Kong, nem trabalhar eu podia. Eu não, era proibido.
Os Exato, vistos não permitiam, né? Dependendo da exato. Então, assim, localização. pô, mudei para os Estados Unidos, consegui o meu visto de trabalho. Quem disse que eu conseguia trabalhar? As crianças tinham 2 e 4 anos, não tinha nem condição de sair de casa. Então, assim, são dificuldades que eu fui passando e, né, claro, fui aprendendo, fui crescendo com isso. E o propósito de o reinventar tem que ser dentro de uma realidade plausível. Quer dizer, posso ser coach de triatlo, que é o que acontece hoje, e eu tenho a minha assessoria virtual. Eu tenho corredores e triatletas espalhados pelo mundo. A psicanálise hoje me permite isso também. Eu tenho um atendimento pós-pandemia, Pós-pandemia, tenho um né? atendimento remoto. Então, entendo que foi uma outra frente que eu consegui abrir mais. Então, José, eu nem sei se faz sentido eu te perguntar a última pergunta do programa, que é a que dá nome ao programa, que é quem é a pessoa que você virou vivendo fora e ela teria existido se você tivesse ficado? então eu vou começar pelo Você mudou tanto que eu tenho certeza eu que vou não. começar pelo final. Eu não seria a mesma pessoa, com certeza, né? Eu acho que estaria ali vivendo o dia a dia, viagens internacionais seriam a turismo e ponto. Quer dizer, eu aprenderia um pouco com aquilo. Agora, a bagagem que, desde que eu saí do Brasil até hoje, eu trouxe para mim, para minha família, assim, a cabeça abre, a mente abre de uma maneira assim que o mundo fica pequeno, né? A gente costuma falar, o mundo fica pequeno. Eu acredito que eu não seria a mesma pessoa se tivesse ficado no Brasil e sou muito, muito feliz de estar aqui e continuar. Eu falo para minha esposa, enquanto ela quiser, eu sou feliz em continuar nessa vida. Tem aí os seus percalços, né? Tem os degraus que a gente tem que estar subindo cada vez que muda, mas eu só vejo isso como uma parte que continua me engrandecendo, né? E mais e mais. É aquilo que eu falei no começo, assim, cada dia que eu estou aqui, eu aprendo. Eu aprendo como marido, eu aprendo como pai, eu aprendo como atleta, como treinador, como psicanalista. Eu aprendo em todas as frentes que eu me dispus a estar aí enfrentando. Demais. E para quem quiser te encontrar e conhecer mais sobre o seu trabalho, onde é que as pessoas Eu te vou acham? deixar as minhas contas do Instagram, inconscientenomade.pc, esse mais ligado à assessoria psicanalítica, e Tech3 underline team, esse mais ligado à assessoria de esporte, e vou deixar o LinkedIn também, se alguém não conseguiu nenhum desses dois, José Maria Baster, pode me mandar mensagem no LinkedIn que eu estou lá também. José Maria, obrigada por estar aqui, obrigada pelo teu tempo, adorei conhecer mais sobre a tua história e espero que a gente se Eu reconecte que em breve. agradeço pelo trabalho maravilhoso e vamos nos encontrar com certeza. Obrigada por ficar até aqui. Se essa conversa mexeu com você, manda para aquele brasileiro que você conhece que também recomeçou lá fora. Me encontra no Instagram, @BiancaMosquera, e por lá que eu sigo essas histórias. Até a próxima!